Boa noite, nosso trabalho é sobre hábitos bucais em crianças e o nosso grupo é composto por mim, Bárbara Suave, por Beatriz, Emanuele, Igor, Luma e Tamires Dalcol. Bom, o que é hábito? Hábito é o resultado da repetição de um ato com determinado fim, tornando-se com o tempo resistente às mudanças. Existem hábitos bucais considerados normais, como sucção nutritiva, mastigação, deglutição e respiração, e aqueles deletérios, como sucção não nutritiva, hábitos de morder e hábitos funcionais. O desequilíbrio causado no sistema estomatognático depende da frequência, duração e intensidade desses hábitos. Como citado no slide anterior, os hábitos bucais deletérios podem ser divididos em sucção não nutritiva, como o uso de chupetas e sucção dos dedos, sucção nutritiva, que nada mais é do que a sucção do seio materno, sucção da mamadeira, sendo ela aleitamento artificial, e hábitos funcionais, que nada mais é do que a respiração bucal, a interposição de língua e a deglutição atípica. Quando há presença do hábito bucal deletério até os 3 anos de idade, há chance de ocorrer a autocorreção de possíveis desarmonias oclusais. No entanto, quando não removido o hábito, a criança pode apresentar alterações orofaciais, comprometendo seu crescimento facial. Com relação ao aleitamento natural e hábitos funcionais, a partir da 29ª semana de vida intrauterina, através de ultrassonografia, podemos observar o processo de sucção. No entanto, ela só estará perfeitamente madura na 32ª semana. Após o 5º mês de vida, a maior parte dos bebês tem início do ciclo de relação entre boca, mãos e olhos, sendo que a boca torna-se um processo de descobertas e investigações para os bebês, podendo ser um meio para a instalação de um hábito bucal. A Organização Mundial da Saúde recomenda o aleitamento materno exclusivo durante os primeiros 6 meses e a manutenção do aleitamento materno complementar até os 2 anos de vida da criança. De acordo com o Naval, nos primeiros meses de vida da criança, é importante que ela receba o aleitamento por sucção do seio materno e não pela mamadeira, pois a sucção no seio materno aumenta a possibilidade dessa criança ser um respirador predominantemente nasal ao longo da vida. A alternativa mais fácil para a interrupção do aleitamento natural seria o aleitamento artificial com o uso de mamadeiras, pois ela iria saciar a necessidade do bebê e acalmar a ansiedade presente nos pais, solucionando os problemas de imediato. Várias são as causas e alterações que podem ocorrer por conta do uso da mamadeira, sendo que uma das alterações são as funções de mastigação, de sucção e deglutição, podendo causar uma má oclusão dentária. As crianças que apresentam sucção mista, tanto de seio como de mamadeira, têm maior chance de desenvolver uma maneira inadequada de sucção do seio materno. Quando a sucção ela é feita com a mamadeira, a criança, então, ela recebe uma pequena quantidade de estimulação motor oral, acarretando várias consequências, sendo elas flacidez dos músculos perioral, da língua, e com isso gera uma instabilidade na deglutição, deformidade dos dentes e da face, gerando uma mordida aberta, uma mordida anterior ou uma mordida lateral, e além das disfunções respiratórias. Segundo Vinha, a criança ela demora em média de 5 a 10 minutos para fazer todo o processo de sucção da mamadeira, sendo que esse tempo ele não é suficiente para suprir todas essas necessidades fisiológicas e neurológicas de sucção da criança, né? E não pode substituir o aleitamento materno por essas opções. Então, além dos desequilíbrios no crescimento que levam às disfunções oclusais, o uso de mamadeira pode levar ainda à doença cárie, que acomete crianças de até 3 anos e 11 meses, que se observa que seu principal fator etiológico está relacionado ao uso da mamadeira noturna, da famosa mamadeira noturna, e pode se chamar de cárie de acometimento precoce da infância. Então, nesses casos em que a mãe precisa interromper a amamentação por meio de aleitamento materno,
O corpo educativo, ele deve ser considerado a primeira opção para os bebês, porque este copo, ele tem um método utilizado temporariamente e de uma maneira alternativa à sucção do seio materno, porque no copo ele não é feito os movimentos de ordenha nem de sucção. O bebê apenas absorve o leite e, no entanto, a sucção do seio materno ele deve ser retomada assim que for possível. Hábitos sem fins nutritivos. O hábito sem fim nutritivo mais frequente encontrado nas crianças são de sucção digital, sucção de chupetas, sendo prevalente nos primeiros anos de vida da criança. E com isso, apresenta uma diminuição desse hábito com o passar do tempo, da idade da criança. O dedo escolhido preferencialmente pelas crianças são o polegar, mas outros dedos também estão associados. Esse tipo de sucção gera uma sensação prazerosa e satisfatória na criança e também satisfaz essa necessidade nutritiva. Tanto a sucção de dedo quanto de chupeta, inclusive a chamada chupeta ortodôntica, elas estão associadas a alterações na arcada dentária, como mordida aberta, mordida cruzada, as alterações na posição de língua e de lábios, em relação à deglutição, à respiração. E a deformidade ela será maior ou menor dependendo da frequência, que será quantas vezes e quanto tempo que essa criança suga por dia, depende da intensidade, que é a força que ela usa para sugar. E também depende da duração desse hábito, quantos meses, quantos anos de sucção essa criança apresenta. Bom, agora vamos mostrar uma das pesquisas que procuramos, baseado no nosso trabalho. Então, assim, de acordo com uma pesquisa feita em 1977, demonstrou que 92% das crianças que receberam alimentação no seio materno como forma exclusiva de alimentação nos primeiros 6 meses de vida, elas não apresentaram hábitos de sucção deletérios. E uma pesquisa feita em 1991 observou que as crianças examinadas que não usaram chupeta, 58,8% foram amamentadas do seio por 3 meses ou mais, comparadas com 31% que usaram chupeta e foram alimentadas exclusivamente na mamadeira. Dentre as crianças que apresentaram o hábito de chupar o dedo, houve uma alteração de comportamento, uma vez que 20,6% dessas que chupavam o dedo foram amamentadas por 3 meses ou mais, e 13,1% foram alimentadas exclusivamente com a mamadeira. As teorias que tentam explicar a tendência que sugere que os bebês aleitados de forma natural executam o intenso trabalho muscular ao sugar o seio materno, ficando a musculatura peribucal fadigada, o que faz com que a criança durma e não necessite da sucção de chupeta, ou de dedo, ou de algum objeto. E, além disso, o preenchimento das necessidades psicoafetivas pelo contato próximo através do aleitamento sobrepõe a busca por objetos comumente utilizados para satisfação oral, como a chupeta e o dedo. Logo abaixo tem a tabela que para exemplificar a associação entre os hábitos deletérios e a forma de aleitamento. Diante dessa pesquisa, a gente pôde constatar que crianças que se alimentavam no seio materno com 1 mês ou crianças que nunca se alimentaram no seio materno apresentaram hábitos deletérios de 42 crianças. E de que não apresentaram hábitos deletérios foram de 2, no total de 44. Crianças que se alimentaram no seio materno de 2 a 5 meses que apresentavam hábitos deletérios foi de 85 e que não apresentou foi de 4, no total de 89. E crianças que se alimentou no seio materno de 6 meses ou mais, que apresentou hábitos deletérios foram de 110.
e de que não apresentou hábitos deletérios foram de 37, no total de 147. E crianças que se alimentaram na mamadeira de até 1 ano, que apresentou hábitos deletérios foram de 79, e que não apresentou foi 17, no total de 96. Crianças que nunca se alimentou na mamadeira, que apresentou hábitos deletérios foi de 22, e que não apresentou foi de 16, no total de 38. E crianças que fizeram alimentação na mamadeira com mais de 1 ano, que apresentou hábitos deletérios foi de 136, e que não apresentou hábitos deletérios foram de 10, no total de 147. Com isso, chegamos à conclusão que as crianças que se alimentaram na mamadeira, elas têm uma maior prevalência de hábitos deletérios. Hábitos deletéricos e maloclusões. Os hábitos bucais deletéricos alteram o padrão de crescimento normal e danificam a oclusão, determinando forças musculares desequilibradas que, durante o crescimento, distorcem a forma da arcada e alteram a morfologia normal. O hábito irá se instalar pelo fato de ser agradável e proporcionar satisfação à criança. No seu início, o hábito será consciente, porém, gradativamente, por conta do ato da repetição, este hábito se torna inconsciente. A sucção não nutritiva vem sendo mais fortemente associada ao estabelecimento de maloclusões. Porém, a onicofagia, que é o ato de roer unhas, é tida como o hábito que exerce menor alteração na arcada dentária. Várias alterações do sistema estomatognático decorrente de hábitos bucais deletéricos são esses: retrognatismo mandibular, prognatismo maxilar, mordida aberta anterior, musculatura labial superior hipotônica, musculatura labial inferior hipertônica, atresia do palato e interposição de língua, atresia do arco superior e respiração bucal. As mordidas abertas anterior e posterior são as maloclusões mais frequentes relatadas na literatura. A mordida aberta anterior pode ser atribuída à constante sucção não nutritiva, a qual cria uma desconfiguração no segmento anterior da arcada dentária. Os hábitos bucais viciosos podem prejudicar o crescimento adequado do processo alveolar. Por outro lado, a mordida cruzada posterior é decorrente da atresia dos arcos e frequentemente associada à respiração bucal. A tabela citada nesse slide são análises de associação entre hábitos bucais deletéricos e maloclusões. Foi feita uma pesquisa em crianças e obtiveram os seguintes resultados: mordida cruzada posterior, quando há ausência dela, de 221 crianças, 40 não apresentam hábitos deletéricos e 181 apresentam hábitos deletéricos. Quando essa mordida cruzada posterior está presente, de 60 crianças, 3 não apresentam hábitos deletéricos e 57 apresentam hábitos deletéricos. Agora falando sobre o trespasse horizontal, normal. De 126 crianças, 32 não apresentam hábitos deletéricos e 94 apresentam hábitos deletéricos. Sobressaliência. De 41 crianças, 4 não apresentam hábitos deletéricos e 37 apresentam hábitos deletéricos. Cruzada. De 8 crianças, 1 não apresenta hábitos deletéricos e 7 apresentam hábitos deletéricos. Topo. De 42 crianças, 5 não apresentam hábitos deletéricos e 37 apresentam hábitos deletéricos. Sem trespasse incisal.
de 64 crianças, uma não apresenta hábitos deletéricos e 63 apresentam hábitos deletéricos. Agora falando sobre o trespasse vertical. Normal. De 83 crianças, 13 não apresentam hábitos deletéricos e 70 apresentam hábitos deletéricos. Sobre mordida. De 71 crianças, 23 não apresentam hábitos deletéricos e 48 apresentam hábitos deletéricos. Mordida aberta. De 77 crianças, uma não apresenta hábitos deletéricos e 76 apresentam hábitos deletéricos. Topo. De 42 crianças, 5 não apresentam hábitos deletéricos e 37 apresentam hábitos deletéricos. Omissos. De 8 crianças, uma não apresenta hábitos deletéricos e 7 apresentam hábitos deletéricos. Então, concluímos, através dessa pesquisa, que hábitos bucais deletéricos têm total associação com as maloclusões. Os hábitos bucais deletéricos necessitam de uma abordagem odontopediátrica que englobe não só o controle mecânico do processo, mas também o controle psicológico, com inter-relação multidisciplinar, a fim de proporcionar um atendimento holístico ao paciente infantil. Quanto à terapêutica, a abordagem psicológica e a utilização de alguns dispositivos podem auxiliar no abandono do hábito. Dentre os dispositivos utilizados, a grade palatina pode ser citada como o dispositivo ortodôntico que desestimula o hábito ou dificulta a sucção, porque ele forma uma barreira que impede o paciente de colocar o dedo na boca e de empurrar os dentes da frente com a língua. Os aparelhos usados para desestimular os hábitos devem permanecer 6 meses na boca para extinguir completamente esse costume. As fotos do slide atual está mostrando o uso do aparelho grade palatina, que está sendo utilizado justamente para tentar pausar um hábito deletério. Orientações para a remoção dos hábitos. Colocar luvas nas mãos das crianças ou comprar um pijama de número maior e costurar a extremidade da manga, impedindo a mão de passar. Ferver ou perfurar a chupeta para torná-la menos atraente. Usar contenção física, como por exemplo a grade palatina. Puxar a chupeta enquanto a criança estiver usando, sendo uma forma de cansá-la. Elogiar quando a criança não estiver sugando e transformar a sucção em obrigação. Entretanto, a grande maioria dos profissionais prefere não adotar métodos de punição na remoção dos hábitos, o que encontra apoio na literatura. Conclusão. Crianças com menor tempo de aleitamento materno desenvolvem com maior frequência hábitos bucais deletérios, possuindo um risco relativo superior com relação àquelas aleitadas no seio por um período de no mínimo 6 meses. Crianças aleitadas com mamadeira por mais de um ano apresentam quase 10 vezes mais riscos de apresentarem hábitos bucais viciosos do que aquelas que nunca utilizaram essa forma de aleitamento. Os hábitos bucais deletérios estão fortemente associados às más oclusões. As más oclusões, tendo como exemplo da mordida cruzada posterior, mordida aberta anterior e sobresaliência, estão diretamente relacionadas à presença de hábitos bucais, sendo que crianças com hábitos deletérios apresentam mais chance de desenvolverem mordida cruzada posterior do que aquelas sem hábitos. Para a possível realização deste trabalho, foram pesquisados artigos, e as pesquisas apresentadas nos slides anteriores foram retiradas de 4 específicos, que abordam hábitos bucais de sucção não nutritiva dedo e chupeta, uma abordagem multidisciplinar, hábitos bucais deletérios e suas consequências em odontopediatria, estudo da associação entre aleitamento, hábitos bucais e maloclusões, e hábitos bucais deletérios.
Pessoal, chegamos ao fim da apresentação. Muito obrigada pela atenção de todos até aqui. Esperamos que tenham gostado. Até logo!